Olá, queridos. Vamos então à nossa revisão para o segundo bimestre, né? A provinha do segundo bimestre. Vamos lá para o primeiro exercício que o professor gostaria de discutir com vocês nesse vídeo. Vamos lá. Um triângulo retângulo com um dos catetos medindo 8 cm e hipotenusa medindo 10 cm foi reduzido de forma que sua área mudou. Sua área passou a ser 6 cm². A pergunta é: qual é a medida do cateto menor depois da redução? Então vamos fazer o desenho dessa situação. Vou desenhar aqui o triângulo antes da redução. Vou dar um pouquinho mais para cá assim. Tá? Esse é antes da redução. Aí ele tem 8 centímetros nos catetos e a hipotenusa mede 10 centímetros. Tudo bem? Ó? Os dois catetos aqui formando 90 graus e 10 centímetros aqui na hipotenusa. Aí ele foi reduzido. O triângulo ficou menorzinho. Tá? Então aqui foi. E o que aconteceu? A área dele passou a ser 6 centímetros quadrados. Beleza. A gente não sabe nenhuma das medidas dos lados dele, só sabe a área dele, certo? Aí vamos lá. A pergunta é: qual é a medida do menor cateto após a redução? Ou seja, aqui nós temos os dois catetos, né? Que eu vou pintar de vermelho aqui para a gente localizar este. E o menor cateto, então, seria este, né? Que eu vou chamar de X. Beleza? Muito bom. E aí vamos voltar, então, ao triângulo antes da redução. Vamos lá. A pergunta que eu faço para vocês é: será que a gente consegue descobrir qual é o tamanho deste cateto aqui? Porque aqui nós temos este cateto, certo? De verde, e este outro cateto. Né? Se a gente sabe a hipotenusa e a gente sabe um cateto, a gente descobre o outro cateto usando o famoso teorema de Pitágoras, certo? Como é que vai ficar o nosso teorema de Pitágoras aqui? Y ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, menos o outro cateto, né, ao quadrado. Beleza? 8 ao quadrado. Vejam que aqui a gente usa o menos porque a gente quer descobrir um cateto. Né? Se a gente quisesse descobrir a hipotenusa, a gente usava o mais. Tá bom? Vamos lá então. Y ao quadrado vai ficar 10 ao quadrado dá 100. Menos 8 ao quadrado dá 64. 100 menos 64 dá 36. E aí nós temos então a raiz de 36, certo? Ó, tira o quadrado, passa como raiz para o outro lado. Vai ficar y igual a 6. Então, gente, essa medida aqui que a gente chamou de y, vamos colocar aqui que são 6 centímetros. E agora a gente consegue fazer uma segunda coisa, que é o seguinte: descobrir a área desse triângulo, certo? Porque agora a gente sabe a altura dele e sabe a base. Como é que descobre a área de um triângulo, galera? A área de um triângulo, ó, vamos colocar aqui a área do triângulo 1, que é esse aqui, vamos chamar de triângulo 1, e este aqui de triângulo 2. A área do triângulo 1 vai ser, como é que acha a área de um triângulo, gente? Base vezes altura dividido por 2, certo? Como é que vai ficar a área dele, então? Base é 6, altura é 8, dividido por 2. Quanto que dá 6 vezes 8? 48. 48 dividido por 2 dá 24, beleza? Então, a área desse primeiro triângulo é, vou colocar aqui dentro dele, ó, 24 centímetros quadrados. 24 centímetros quadrados. Muito bom. Vejam, agora a gente consegue fazer uma segunda coisa, que é comparar os dois triângulos. Galera, vamos lá. O que aconteceu com a área do triângulo quando ele foi reduzido? Ó, ele era de 24 centímetros quadrados e a área passou a ser 6 centímetros quadrados. Para a gente lembrar, galera, é o seguinte. Lembra-se o seguinte, que a gente discutiu bastante em sala? Quando a gente, por exemplo, diminui os tamanhos, os lados do triângulo 2 vezes, a área vai diminuir 2 ao quadrado, ou seja, 4 vezes. Se os lados diminuíram 3 vezes, né, foram divididos por 3, a área vai diminuir 3 ao quadrado, ou seja, vai diminuir 9 vezes. Ou, em outras palavras, a área vai ser dividida por 9. Tudo bem? Então, vamos tentar colocar isso no papel. Como é que vai ficar? Vamos lá. Para descobrir quantas vezes a área diminuiu, a gente pega a área do triângulo 2 e divide pela área do triângulo 1, certo? Ou seja, ao contrário, né? Pega a área maior, certo? Que é o triângulo 1, e divide pelo triângulo 2, que é o maior dividido pelo menor, certo? O triângulo tinha 24 centímetros quadrados. Foi para 6, então a gente divide por 6. Quanto é que vai dar isso? Vamos lá. 24 dividido por 6, isso dá 4, né, gente? Só que assim, galera, essa é a área.
Então, o que aconteceu com a área? A área 2 virou a área 1, diminuiu, foi dividido por 4, beleza? Muito bom. E lembra-se, gente, a área diminui de acordo com K ao quadrado, tudo bem? Então, vamos colocar aqui embaixo, ó, o K ao quadrado, que é aquela razão de proporção, né, das áreas, foi 4. Então, se a área diminuiu 4 vezes, ou a área foi dividida por 4, é a mesma coisa, né? Falar que diminuiu 4 vezes e foi dividida por 4, os tamanhos, ó, tira a raiz desse lado, os tamanhos dos lados diminuíram 2 vezes, certo? Então, a gente pode usar essa lógica que a gente descobriu então o seguinte: se a área diminuiu 4 vezes, os lados do triângulo diminuíram 2 vezes. Então, qual é o cateto menor desse triângulo aqui, antes da redução? O cateto menor dele é o 6. E qual é o cateto menor aqui do triângulo depois da redução? É o x. O que aconteceu com esse tamanho aqui? Diminuiu 2 vezes, certo? Ou seja, foi dividido por 2. Galera, quanto é que mede então esse cateto? 3. Vamos ver só se deu certo mesmo? Vamos confirmar aqui, né? Então, este lado mede 3. Olha que legal. E o outro cateto? Já descobriu a resposta do problema, tá? A gente só está confirmando o seguinte, quer ver? Ó? Aqui mede 8. Quanto é que vai medir este lado aqui? 4, né? Metade, certo? Dividir por 2. Vejam como dá certo, ó. Olha a área desse triângulo. Como é que acha a área desse triângulo? 4 vezes 3, ó, base vezes altura, dividido por 2. Quanto dá isso? Olha lá, a área 2 é 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 6 centímetros quadrados. Deu certo, tá bom? Então, a resposta do problema é qual é o tamanho do cateto menor? 3. Beleza? Muito bom. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Vamos lá para o próximo probleminha. Um quadrado tem 16 centímetros de perímetro. Se aumentarmos 4 centímetros no perímetro e a figura continuar sendo um quadrado, qual será o aumento da área? Então vamos lá, vamos desenhar aqui aproximadamente um quadrado, certo? Quadrado. A gente sabe que o perímetro dele é 16 centímetros, certo? Se a gente quer descobrir o tamanho de cada lado, é só pegar esse 16 e dividir por 4. Né? Porque a gente tem 4 lados, os 4 lados são iguais, só pegar o total e dividir em 4 partes. Então cada lado vai ter 4 centímetros. Vou anotar aqui no desenho, 4, 4, 4 e 4. Tudo bem? Vejam que faz todo sentido, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4 é 16. Beleza? Lembra que o perímetro é a soma de todos os lados, né? O contorno da figura. Tá bom? Aí vamos lá. A gente vai aumentar 4 centímetros no perímetro. Lembra-se que a figura tem que continuar sendo um quadrado. A pergunta é qual vai ser o aumento da área. Vamos lá. Se a gente quiser aumentar 4 centímetros no perímetro, gente, vocês concordam que a gente vai ter que colocar mais 1 centímetro de cada lado aqui? Faz sentido? Ó, mais 1 centímetro de cada lado. Não é? Aí a gente vai ter mais 4 no perímetro, tudo bem? Beleza? E aí, quanto é que vai ficar cada lado, então? Na hora que a gente aumenta, né? O perímetro, mais 4 centímetros. Cada lado vai ficar um pouquinho maior. Cada lado vai ficar com 5 centímetros, certo? E aí o nosso perímetro, ó, vejam, o nosso perímetro ganhou 4 centímetros, ele vai para 20 centímetros, né? Faz aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, dá 20, né? Ou 5 vezes 4 dá 20, certo? Muito bom. E agora a gente tem que saber quanto que aumentou a área, né? Vamos comparar então, como é que a gente acha a área desse primeiro quadrado aqui? É só fazer 4 vezes 4, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. 4 vezes 4 dá 16 centímetros quadrados. Eu vou colocar aqui, ó, lado ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, né? Que dá 16. Beleza? Assim, 16 centímetros quadrados. Muito bom. E esse segundo aqui? O segundo quadrado é o mesmo esquema, a gente faz 5 vezes 5. A área, então, do quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado, que dá 25 centímetros quadrados. Então, a área aqui é 25 centímetros quadrados. E aí a pergunta é qual será o aumento da área? Bem, gente, a área aumentou de 16 para 25. Então, a área aumentou, ó, de 16 para chegar no 25, dá 9 centímetros quadrados, certo? Esse foi o aumento, tá bom?
Se você quiser dizer quantas vezes aumentou, apesar de não estar perguntando isso, quantas vezes aumentou, a gente teria que dividir, né? Vamos pegar a área 25 e dividir por 16, tá? Se tivesse perguntado quantas vezes a área aumentou, né? Então, aí a gente dividiria 25 por 16. Dividindo 25 por 16, daria assim, né? 16 vezes 1, que dá 16, sobra 9. Subtrai aqui, subtrai, sobrou 9, certo? Põe a vírgula, acrescenta um 0. 16 vezes quanto para chegar a 90? 16 vezes 2 dá 32. Vezes 4 dá 64. Passaria, né? Então, provavelmente aqui deve ser 1,5, uma vez e meia. Bom, por aí, ó. 5 vezes 16 dá 80, né? Então, seria aproximadamente uma vez e meia, certo? Mas a resposta correta é aumentou 9 centímetros quadrados, tá certo? Vamos lá, próximo exercício sobre o mesmo tema, hein, gente? É um tema que vai ser bem importante, tá? Vamos lá. Carlos foi a uma gráfica e pediu que ampliassem um desenho feito num retângulo de dimensões de 10 cm por 25 cm. Sabendo que a ampliação foi de 40%, calcule a área do desenho após a ampliação. Então, gente, vocês perceberam que esses probleminhas em que há uma ampliação, o professor tem que estar desenhando a situação inicial antes da ampliação ou da redução, né? E a situação final. Bom, eu desenho as duas para a gente poder comparar. Então, primeiro, vamos lá. É um retângulo, né? E ele vai ser ampliado, certo? Quais são as medidas do retângulo original aqui, né? 10 centímetros de largura e 25 centímetros de comprimento, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma ampliação de 40%. E aí a pergunta é quanto vai ser a área depois, certo? Vamos desenhar então que ele vai aumentar de tamanho. Os lados vão sofrer uma ampliação de 25%. Então, esse lado vai medir 25 centímetros, mais, não é 25%, desculpa, 40%, né? Mais 40%. E este aqui vai medir 10 centímetros, mais 40%. Tudo bem? E aí a gente compara as áreas. Veja, dá para a gente já calcular a área do retângulo antes da ampliação. Então, a área dele vai ser o quê? Largura vezes comprimento, ou seja, 25 vezes 10. Né? 25 vezes 10 dá 250 centímetros quadrados. Então, a área aqui vai ser 250 centímetros quadrados. E agora a gente tem que calcular a área depois da ampliação. Mas antes disso, a gente tem que descobrir os lados, né? Porque a gente multiplica os lados para conseguir descobrir a área do retângulo. Então, vamos lá. Quanto que dá 25 centímetros mais 40% dos 25 centímetros? Então, gente, olha que simples aqui. Ó. A gente tem 25 centímetros. Quanto que é 10% disso? 10% disso, gente, é só dividir por 10. Então, 10% é 2,5. E 40%? É só fazer isso vezes 4, né? Ó, certo? Ou seja, isso aqui vezes 4, 2,5 vezes 4 dá 10. Então, galera, 25 centímetros mais 40% dele mesmo vai ser 25 mais 10, que dá 35 centímetros, tá bom? E 10 centímetros mais 40%, gente, o mesmo esquema. Ó. 10 centímetros, quanto que é 10% de 10 centímetros? É só dividir por 10. Vai ser quanto? Vai ser 1. Então, 40% vai ser 4 vezes mais, né? Vai ser 4. Então, 10 centímetros mais 40% dos 10 centímetros vai ser 14. 10 mais 4. Bom? Então, é só fazer 35 vezes 14. Então, nossa área vai ser... A área, vamos chamar aqui de área... Essa aqui de área 1 para diferenciar e essa aqui de área 2. Vamos lá. Então, a área 1 vai ser... Área 2, desculpa. Vai ser 35 centímetros vezes 14 centímetros, tá? Então, quanto dá 35 vezes 14? Ó, o professor fez aqui por decomposição. Fiz 35 vezes 10, dá 350, e 35 vezes 4, que dá 140. Somando os dois, 490. Então, a área 2 vai ser 490 centímetros quadrados. E aí a gente continua no próximo videozinho, queridos. Vou pausar por aqui.